Como era a vida de um reeducando durante a Revolução Cultural Chinesa? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, já se inscreva, porque tem muito conteúdo bacana. Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição, porque o YouTube tem o péssimo hábito de desinscrever as pessoas, certo? Não se esqueça depois de deixar um comentário e o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal, tá? Hoje eu vim fazer resenha de mais um livro aqui para vocês, dessa vez um livro de ficção, um livro bem famoso, inclusive, chamado Balzac e a Costureirinha Chinesa. Eu sei que, inclusive, tem um filme que eu também já assisti, mas assim, tem tempo, deve ter uns 15 anos. Eu lembro que na época eu gostei, mas assim, faz tempo, então eu não sei mais dizer se ele foi fiel ao livro, se mudaram muita coisa, mas eu sei que ele está disponível aqui no YouTube completo, mas se eu não me engano em inglês. Se eu conseguir achar uma versão, pelo menos com legenda em português, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, tá? Mas vamos falar sobre o livro. O livro, assim, ele me pegou de surpresa. Como vocês podem ver aqui pelo canal, eu prefiro livros de não ficção. Tem alguns livros de ficção que eu gosto, mas assim, é difícil um livro de ficção me prender. Mas esse, ele te prende assim, logo nas primeiras linhas. A narrativa é muito envolvente e o autor consegue descrever as coisas de um tal modo que você consegue se ver ali naquela montanha chinesa isolada do mundo, vendo ali as coisas que estão acontecendo com os personagens. A história, ela vai focar em dois amigos, um de 18 e outro de 17 anos, que vivem ali na China durante o período da Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Se você quer mais detalhes sobre a China daquele período, eu já fiz resenhas de outros livros de não ficção falando sobre a China comunista. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, você pode assistir, tá? Recomendo muito até para você entender o contexto. Mas enfim, naquela época da Revolução Cultural, o Partido Comunista estava muito forte e eles classificaram várias pessoas da antiga burguesia como inimigos do povo, que foi o que aconteceu com os pais desses dois amigos. Um é filho de um dentista e outro é filho de um casal de médicos, e eles foram considerados inimigos do povo. Então, esses dois jovens, eles são mandados, junto com vários outros considerados intelectuais burgueses, para trabalhar no campo, sob a orientação de camponeses, muitas vezes analfabetos, mas que o regime achava que ia ensinar esses burgueses como serem verdadeiros revolucionários. E aí esses dois jovens são mandados para essa montanha longínqua, onde eles têm que fazer trabalhos braçais em condições que, assim, acho que nem preciso descrever para vocês. E esses dois, eles sofrem muito por conta desse programa de reeducação. E nesse meio tempo, a Revolução Cultural, ela também, como o próprio nome já diz, ela tentou fazer uma transformação cultural na China, banindo tudo que pudesse ser considerado contra o regime, tudo que fosse definido como burguês, ocidental, capitalista. Então, houve também a queima de livros, vários livros foram proibidos. Então, eles estão ali isolados naquela montanha ali no interior, sem acesso a nada que remeta à civilização. Eles estão realmente isolados. Para você ir, por exemplo, para a cidadezinha mais próxima, que é uma cidade pequena, que não tem muita coisa, eles tinham que andar por um caminho muito difícil e que levava dias. Então, eles estão ali não apenas esgotados pelo trabalho físico, mas eles estão assim com uma sede de cultura, uma sede de alguma coisa intelectual. E aí que eles descobrem que um amigo deles, que também foi mandado para ser reeducado, tinha uma maleta cheia de livros proibidos. E aí eles vão tentar fazer de tudo para pôr as mãos nesses livros, para ter algum contato com a literatura, com a cultura.
E nesse meio tempo aparece a costureirinha chinesa, que vai iniciar um romance com um desses personagens. E esse personagem, ele vai tentar utilizar esses livros para abrir os horizontes dessa costureirinha, para torná-la mais refinada, para mostrar um outro mundo para ela. Só que isso vai ter consequências que ele não estava esperando. E aqui eu não vou dar spoiler nenhum. E aí, ao longo do livro, a gente vai vendo o desenvolvimento desse romance, o papel que a literatura tem em realmente não apenas proporcionar um escape daquela situação terrível, mas também de ser um instrumento de resistência, mesmo que a literatura não seja uma literatura política. A gente está falando aqui de romances, por exemplo, de Balzac. Isso explica o título, Balzac e a costureirinha chinesa. E a gente vai ver realmente o papel da literatura em preservar essa civilização ali naqueles confins do mundo, naquele lugar esquecido por Deus. E a gente vai ver também como as pessoas daquele lugar, apesar de elas terem sofrido assim, uma lavagem cerebral por conta do governo, elas também têm uma sede de cultura. Então é um livro assim muito bacana, é um livro fininho, não são nem 200 páginas. E o que me impressionou nesse livro também é que geralmente em livros de ficção, eu sempre acho que os autores, eles se estendem demais. Eu acho que a maioria dos livros, assim, podia terminar com menos páginas, porque eu acho que eles se prolongam demais onde não é necessário. No caso desse livro, eu tive a sensação contrária. Eu achei que o autor, ele podia ter se estendido mais, ele podia ter dado mais detalhes, porque ele escreve muito bem e o tema é muito interessante. Teria sido muito bacana se ele tivesse aprofundado mais nesse livro. De qualquer forma, um livro excelente, assim, que você pega e você não consegue largar. Um outro fator que é muito bacana é que em determinado ponto do livro, a voz narrativa muda. O livro todo ele é narrado pelo amigo desse rapaz que tem um affair com a costureirinha chinesa. Mas em determinado momento a gente consegue ouvir a voz da costureirinha e também de um moleiro que é também fundamental ali para a história. Então eu achei muito bacana. Eu acho inclusive que o autor poderia ter dado mais espaço para essas outras vozes narrativas. Poderia, assim, alguns capítulos poderiam ter sido narrados sob a perspectiva da costureirinha ou sob a perspectiva do chefe ali da aldeia. Teria sido interessante, talvez até reescrever esse livro sob a perspectiva da costureirinha. Seria uma coisa bem bacana. De qualquer forma, assim, é um dos melhores livros de ficção que eu já li. Eu recomendo muito. Pelo que eu me lembro, o filme também vale a pena. Se você conhece similares, comenta aqui abaixo, que eu vou procurar com todo carinho. Comenta também se você já leu, o que você achou, certo? Eu procurei não dar spoiler nenhum aqui. Vale realmente muito a pena ler antes de você procurar alguma informação na internet, porque tem algumas coisas que acontecem que realmente são surpreendentes. E é isso, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima!